mas represento especialmente o nosso presidente Jair Cristo, que no final da semana passada baixou o hospital de Santa Casa para fazer o procedimento de colocação de um estente, e agora à noite teve que sair do hospital sem ter conseguido, porque a Unimed ainda não autorizou o procedimento. Uma questão complicadíssima, e ele está em casa agora, há pouquinho mandou uma saudação para todos aqui. Processo de anistia, eu fui advogado. Eu tenho um irmão que estava na manhã de 11 de setembro de 73, em frente ao Palácio La Moneda, quando começou o bombardeio. Refugiou-se depois na Embaixada da Argentina. Por isso, ele passou a figurar nos boletins do SNI como banido. E passou um longo período de exílio no exterior. Período aquele, quem tem conhecido, parente, amigo, no exílio sabe do sofrimento. Você não sabe onde estão, se vivos, se mortos, a ausência do querido, até que veio a anistia. Um ano depois da anistia, ele retorna ao Brasil, desce no aeroporto Galeão, faz o seu procedimento de retorno, feliz, como o irmão do Enfio. Polícia Federal o barra, dizendo: onde é que você vai? Qual o endereço? Ele se recusou a dar o endereço, disse: mas que anistia é essa que continua nos vigiando? Desde o início, nós todos desconfiávamos dessa anistia, né? A anistia é concedida dessa forma. Mas eu estou aqui, então, representando o Jair e gostaria de reproduzir alguns pensamentos dele. Se tivesse aqui, o Jair diria que em 1979 a anistia foi uma auto-anistia para garantir a impunidade de crimes lesa humanidade dos torturadores, dos comandantes civis e militares que praticaram o terrorismo do Estado. O Jair diria que a gente não teve uma justiça de transição, teve de transação. O Jair diria que os militares desocuparam a praça, mas eles andam em ronda. O Jair diria que o dia 8 de janeiro aconteceu porque nunca os militares foram punidos. Isso não pode deixar de ser lembrado por memória, verdade e justiça. Muito obrigado. Meu boa noite a todas e a todos. Agradeço muito o convite do Raul para estar presente nesse evento. Eu represento aqui a Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto, da OAB, e talvez eu não seja a pessoa mais indicada para estar aqui falando sobre a questão da anistia. A questão da perseguição política atingiu pessoas assim não tão próximas minhas. Eu lembro de um tio que certamente é conhecido de muitos de vocês aqui, o Joaquim de Luceno, e a sua esposa, Cecília de Luceno. Essa situação toda pela qual eles passaram tenha feito nascer em mim um sentimento de preocupação com o humanismo, que desabrochou quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, um cara que ainda hoje é o meu ícone e que eu tenho o prazer de estar sentado aqui ao lado do filho dele, que foi o Luiz Goulart Filho. Mas isso não é segredo para o meu querido amigo Rabir, que uma situação em que um colega de trabalho meu apareceu
morto com sinais de espancamento, enfim, atirado dentro do Guaíba, eu fui atrás de alguém que pudesse ajudar e encontrei o Luiz Goulart, o Luizinho, e que, para minha grande alegria, posteriormente, foi meu colega na Faculdade de Direito da Unicinos, onde eu tive o prazer de conhecer o Bittencourt, e eu tenho a impressão que o Reginaldo também, né? Eu estava te olhando e estava te vendo na minha sala de aula lá. Emocionante de reencontrar aqui. E tantas outras pessoas bacanas que eu encontro aqui, especialmente meus colegas de Comissão de Direitos Humanos. Uma questão que, para mim, ela é muito significativa, né? Grande parte da nossa população, lamentavelmente, não pôde viver a redemocratização do país de 1985. Permaneceram sendo perseguidos, sendo maltratados, né? Tendo seus direitos solapados. E essa dívida nós temos que pagar de alguma maneira, né? Nós temos que buscar isso. A questão da lei da anistia, né, que hoje, comemorando 44 anos, ainda não foi efetivada, é algo que tem que nos incomodar de alguma maneira, né? A ADPF 153, que há mais de 20 anos aguarda um julgamento dos embargos de declaração, né, que poderia ampliar um pouquinho aquele entendimento que, lamentavelmente, o STF deu para ela, e nós, talvez, eu acho que esse papel que foi cumprido pela OAB, enfim, e a gente não tinha condições mesmo, como disse a doutora, de entender que seria aquela expressão dos crimes conexos que seria tão aviltantemente interpretada, não é? E que traz ainda um grande prejuízo para o nosso país, né? Eu acho que a gente não pode desistir, né? Apesar desta caminhada ser tão longa, tão dura, e as vitórias serem tão pequenas, a gente tem que ir para frente, avançar, né? Para, quem sabe, ainda consigamos fazer com que a justiça prevaleça. Tá? Então, essas as palavras que eu tinha. Agradeço a atenção de todos.